Daqui a pouquinho vamos falar sobre essa sensibilidade das crianças com autismo, mas agora conversaremos sobre doenças raras. Você sabia que hoje comemora-se o Dia Nacional e Mundial da luta contra doenças raras? Você sabia que existem milhões de pessoas que convivem com condições raríssimas e isso pode ser um grande desafio? Essa data serve como referência para olhar exatamente para essas pessoas que têm dificuldades inimagináveis com uma doença que muitas vezes nem está no catálogo da maioria que existe e essas pessoas sofrem com demandas específicas. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no Saúde em Dia a nossa querida Cassandra Costa, que é médica e vai conversar com a gente sobre a importância desse assunto. Bom dia, doutora Cassandra, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia, telespectadores. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, cabelos castanhos, baixa, estou com a roupa, uma calça lilás, uma blusa com a logomarca do Instituto DAF1 e um terno off-white. É muito importante a gente ter esse acolhimento, né, e essa divulgação e informação sobre as doenças raras. Hoje, o Dia Mundial das Doenças Raras, e o que a gente busca é realmente isso, equidade, que as pessoas, né, que têm as doenças raras, elas tenham acesso aos tratamentos, aos diagnósticos, né, e que a gente saiba o que é realmente uma doença rara. A pessoa, para ser diagnosticada com a doença rara, é considerado 65 pessoas em 100 mil habitantes, ou seja, 1,3 pessoas a cada 10 mil habitantes, e se a gente juntar todas as doenças raras do mundo, a gente tem o valor do terceiro país do mundo. Então, nós não somos tão raros assim, né? E isso é muito importante, essa divulgação, justamente para o acolhimento e para que tenha mais acesso aos tratamentos, ao diagnóstico. A gente luta pelas pesquisas científicas, porque são elas que vão trazer os novos tratamentos e a luta para um futuro melhor. No Brasil hoje, a Anvisa, os órgãos responsáveis, como eles se movem com relação às doenças raras? Ótima pergunta. A gente tem catalogado mais de 6 mil doenças raras e o Brasil, ele recebe vários tratamentos já atualizados, né? Mas existe, assim, um link e uma luta ainda muito grande para as pesquisas científicas, para as aprovações, porque a maioria é relacionada a tratamento genético, né, a terapia gênica. Isso envolve uma estrutura muito grande de laboratório, de universidades, né? A pesquisa, ela é sempre voltada para melhor condições, para que tenha mais longevidade, que a pessoa tenha uma vida saudável e dure mais tempo, né? Isso que é importante. A gente sabe que a maioria das doenças raras não tem cura, mas elas têm tratamento. O que dá qualidade de vida. E dá qualidade de vida. E assim, abrange todos os órgãos, né? Isso que é importante falar. Então, existem doenças raras desde a cabeça até o dedão do pé e envolve coração, o olho, envolve o autismo, né? Que é a nossa luta. Eu descobri a doença rara do meu filho através do autismo, foi o primeiro diagnóstico. Daí ele fez um sequenciamento, um mapeamento genético chamado exoma. E através desse exoma é que eu descobri que ele tinha essa alteração genética, que só tem 200 no mundo, e eu tenho essa graciosidade em casa. Esse mapeamento genético, ele hoje você fez com seu filho, descobriu a condição, cuida para que tudo seja devidamente, ele tem o melhor tratamento. Mas esse mapeamento, ele é algo acessível? É possível, por exemplo, que alguém faça pelo SUS? Qual o papel do SUS com relação a doenças raras? Ótimo. O SUS hoje no Brasil, ele ajuda esses pacientes que infelizmente precisam lutar contra essas dificuldades? Excelente pergunta também. O exoma é um exame que ele é de alto custo, infelizmente não é tão acessível quanto se parece, né? Inclusive isso faz a questão dos subdiagnósticos. Muita gente aí não deve ter seu diagnóstico preciso por conta da falta do acesso ao exame. O SUS fornece sim o exoma, mas ele é necessário passar por um médico especialista, geneticista, e os geneticistas são médicos difíceis de acesso ao SUS, então isso dificulta mais ainda o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento. Porém, hoje em dia o SUS já fornece bastante tratamento para doenças raras. O mais novo foi para o AME, que é uma doença de vida bem curta e hoje faz com que as pessoas tenham um prognóstico, né? Seria intra-hospitalar, extra-hospitalar agora.
E é o que a gente busca, é pesquisa científica e tratamento para acessar todos, né? Através das pesquisas a gente cura o mundo, né? Então a gente precisa delas para que tenha acesso, todas as pessoas cheguem a esse acesso ao tratamento. Doutora Cassandra, como uma mulher muito envolvida e engajada na causa, que entende do que está falando, o que a senhora acredita que poderia ser feito pelo poder público, pelo poder político, pelas esferas que estão aí, como é que eu posso dizer, gerenciando politicamente a sociedade brasileira, na sua opinião de profissional? O que poderia ser feito? Que medida prática para que no Brasil nós tivéssemos, de repente, mais qualidade de vida para esses pacientes, mais acesso à saúde? A senhora que está envolvida nas pesquisas, a senhora que convive com esse problema, com essa dificuldade, na prática, o que pode ser feito? Eu sempre falo, antes de ser médica, eu sou mãe atípica, então eu vou falar como os dois lados, primeiro de médica e segundo de mãe atípica. Primeira coisa que eu acho que as políticas públicas deviam fazer era investir nas pesquisas científicas, porque é através delas que a gente vai chegar ao tratamento. E a gente precisa de um acesso mais fácil e mais tranquilo para as pessoas das doenças raras. A gente sabe que no SUS a gente tem, eu sou médica da família, trabalho em posto de saúde, eu sei que lá é o primeiro lugar que a gente acolhe para ser encaminhado. Mas quando a gente caminha, já barra aí por falta de profissionais especializados, né? E a gente sabe que depende de uma estrutura multidisciplinar, né? Então, assim, precisa de vários profissionais para que essas doenças sejam mais assistidas, né? E aí, o que é que acontece? Esses profissionais, eles demandam de centros, né? Se a gente tivesse centros especializados, tivesse mais direcionados, eu acho que o acesso a toda a população seria mais fácil. E se investíssemos em pesquisa científica, a gente teria um mundo mais promissor, né? De um futuro melhor. A equidade, ela tá para todo cidadão. Então, quando a gente tem equidade em qualquer doença, a gente consegue um melhor diagnóstico, um melhor tratamento, a sociedade se torna mais fluida. E é assim, o mundo precisa ser inclusor. Então, os políticos também precisam ser inclusores. Infelizmente, a gente sabe que sempre quem acolhe é quem tem alguém na família, sempre quem se sensibiliza com a causa é quem tem alguém na família. Só que a gente vive em sociedade, é para todo mundo tem direito. É verdade, doutora. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. É um prazer aqui no programa Revista a gente trazer uma pauta tão séria, necessária. E não existe ninguém melhor para ser ouvido do que os profissionais que estão envolvidos nesta causa. Então, já fica aí o compartilhar dessas informações para que as autoridades cabíveis se posicionem, para que se levantem mais pessoas que defendam a causa e para que tudo flua. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. Um bom carnaval a todos. Sigam lá, @Instituto DAF1. Nós estamos na luta com todo mundo. E as doenças raras, elas afetam sempre alguém próximo. Então, encerramos aqui o nosso quadro Saúde em Dia.